O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Leonete Botelho, Sónia Sapage, São José Almeida. Eu sou a Helena Pereira. Estamos a gravar na manhã do dia 16 de fevereiro. Viva! Esta semana temos uma série de temas muito diferentes entre si, mas que merecem a nossa atenção. A semana iniciou-se com a apresentação do relatório da Comissão Independente sobre Abusos Sexuais a Menores, que admite a existência de perto de 5 mil vítimas. O Primeiro-Ministro admite que é um problema transversal na sociedade e o médico psiquiatra Daniel Sampaio, que integrou a Comissão Independente, defende uma via verde no SNS para apoio psicológico às vítimas. Catarina Martins anunciou que já não se recandidata à coordenadora do Bloco de Esquerda ao fim de 13 anos. É a quinta líder a cair durante o consulado de Costa, depois de Rui Rio no PSD, Jerónimo de Sousa no PCP, Coutinho de Figueiredo na Iniciativa Liberal e Francisco Rodrigues dos Santos no CDS. A senhora que segue no Bloco deverá ser Mariana Mortágua. E António Costa foi a Belém esta quarta-feira prestar contas sobre o PRR e parece que, apesar de terem estado juntos, os dois, Primeiro-Ministro e Presidente, continuam a ver dois países distintos no que diz respeito ao Plano de Recuperação e Resiliência. Leonete, começando por ti, começando também pelo relatório sobre os abusos sexuais na Igreja. Que tipo de resposta entendes que deve ser dada agora, tanto pelo lado da Igreja como também pelo próprio Estado? Olha, Helena, eu acho que são muitas. Exige, de facto, uma resposta complexa a um fenómeno que não é apenas, quer dizer, há o problema concreto dos abusos sexuais na Igreja e depois há o problema dos abusos sexuais de menores em geral e, portanto, há aqui toda uma sensibilização de toda a sociedade, penso eu, para o assunto que exige uma série de respostas. Mas focamos-nos neste caso em concreto. Como percebemos, grande parte daqueles cerca de 5 mil casos que foram identificados, 4.800 e tal, e que são o mínimo, como o próprio Pedro Streste deixou claro, a maior parte percebemos que já terá, em termos judiciais, caducado, portanto já prescreveu. E, portanto, acho que neste momento esses casos não podem ficar sem uma resposta de foro punitivo, ainda que possa não ser penal, na medida em que o direito penal também prevê que não haja retroatividades e, portanto, não se vai agora, toda a legislação que se fizer agora não vai poder abranger esses casos por motivos constitucionais, a Constituição impede essa retroatividade. Mas há aqui várias coisas que se devem fazer. A primeira de todas parece-me que é um pedido de perdão da Igreja sobre o qual ainda não ouvimos nada. Quer dizer, isso é uma grande surpresa para mim. Se a Igreja pediu este relatório, se a Igreja tinha consciência, quer dizer, todos sabíamos intimamente que se aconteceu em tantos outros países, era uma prática bastante aceite no seio da Igreja Católica há décadas, para só falarmos de décadas, que é do nosso tempo de vida, digamos assim. O que é que tarda em fazer este pedido de desculpas e em fazer um ato de contrição? Não vão esperar que o Papa venha a Portugal pedir desculpa, pois não? Quer dizer, é a Igreja Portuguesa que eu tenho que fazer. E este é o primeiro ato sobre o qual toda a gente espera. Vai haver uma reunião da Conferência Episcopal agora, dia 3 de março. Agora estamos à espera, não é? Para ver o que é que sai dali. Sim, mas eu penso que a Igreja Católica teve muito tempo para antecipar esta questão. Sabia o que é que estava a acontecer quando pediu a constituição da Comissão e devia ter tido essa resposta imediata em termos sociais, de pedir perdão, de pedir e dizer exatamente o que é que aconteceria agora. Temos uma boa notícia do lado da Igreja, que é o facto do direito canónico ser mais exigente nesta matéria, pelo menos em termos teóricos, do que o direito penal português, porque prevê que haja 20 anos de prescrição após os 18 anos de idade da vítima e, portanto, até aos 38 anos a pessoa pode apresentar uma queixa, o que quer dizer que é muito mais do que os 5 anos sobre os 18 anos que a lei penal prevê.
isso é muito bom, mas como os nossos próprios, como fomos percebendo e os nossos próprios textos foram mostrando, na prática isto aplica-se muito pouco, ou seja, está previsto, mas a Igreja tem dificuldade em aplicar estas medidas. Por outro lado, Deixa-me só acrescentar, e o último relatório, como a Natália Faria diz hoje, o último relatório único que existe foi 2014. exato, E não há 2014, mais sem dados nunca do ser. próprio Vaticano, é impressionante, não é? É completamente impressionante. Há uma outra questão que eu acho que é muito importante para todos aqueles que prescreveram e para todos aqueles casos em que há uma dívida que nunca vai ser paga, para além de um pedido de desculpas, uma dívida moral e ética da Igreja Católica que supostamente seria o último reduto da moral e da ética nas sociedades ocidentais, ou um dos poucos. Isto pode ser bastante polémico, mas eu defendo que os abusadores deviam ser, os seus nomes deviam ser divulgados e conhecidos. Acho que há aqui um ponto de reparação que poderia ser importante sobre aqueles que não podem ser julgados, aqueles sobre os quais os crimes já prescreveram, mas que estão perfeitamente identificados. Há também, pelo menos, se não quisermos ir por aí, até porque é de facto uma questão que pode ser bastante polémica, mas então ao menos que a Igreja e que a Comissão faça a distinção do que é que são os padres, porque dos grandes números que vimos deste relatório, 77% da pessoa que abusou, do abusador, eram padres. Desculpem, mas dentro dos padres estamos a falar, são todos por iguais, porque depois temos só 0,6% de bispos, 0,4% de diáconos. Não haverá aqui alguma especificidade mais a fazer? Pergunto eu. Ou então é mesmo preciso identificá-los mais concretamente e A lista saber. ainda não está completamente fechada. Hoje o Daniel Sampaio, em entrevista ao público, diz que vão fechá-la até final do mês. E Não sei depois se depois disso poderá saber-se. deste estudo tão aprofundado e tão concretizado, de que é que espera a Igreja para suspender os padres que ainda estão no ativo? Deixa-me acrescentar só uma coisa em relação a isto que a Leonete tem dito e que me chocou muito. Muitos destes casos eram do conhecimento da Igreja, porque muitos estavam documentados. Quando se lê o relatório, percebe-se que muitos casos estavam documentados nos arquivos da Igreja, aos quais a Comissão não teve facilidade nenhuma de acesso. Aquilo foi um processo complicado, eles explicam isso no próprio documento e fazem essa crítica. Portanto, estavam documentados. E qual era a prática? Na maior parte dos casos, eles têm relatos de Padre W. Estava na paróquia não sei o quê e havia queixas dos paroquianos sobre más condutas e então mudou-se para a paróquia não sei das quantas, que era maior, onde houve outra vez as mesmas queixas. Ou seja, isto eram casos documentados pela Igreja que eram tratados desta forma. Mudava-se o padre da paróquia e continuava na paróquia do lado, continuava ou voltava. E isso também me agoniou muito, ler vários depoimentos nesse sentido, ou vários casos nesse sentido, que significa que, na verdade, muitas destas coisas até eram sabidas e estão registadas, e por mais anos que tenham, de facto, é uma agonia muito grande. Deixa-me só dizer uma coisa, desculpem lá. Primeiro, em relação a uma coisa que a Leonete disse, que é a ponderação da divulgação do nome dos abusadores. Eu lembro que os pedófilos civis, não padres, em muitos países há uma lista divulgada, há um registro público. Em Portugal há uma lista de pedófilos. Eu estou a dizer em muitos países. Sim. Mas são condenados, não é? Sim, são condenados. Mas está bem, mas estes não são condenados, não é? Está bem, não são condenados, mas vamos ver quando é que serão ou não. Isso serão. Sim, é? Mas aí alguns serão tratados como pessoas normais, acho eu, não é? Certo, está bem. Pronto, espero eu que sim, não é? Pronto. Sim, também. Queria também dizer outra coisa, que é que fiquei satisfeita de ouvir o Primeiro-Ministro dizer que vão realizar-se reuniões entre a Comissão
a Ministra da Justiça e a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que presumo que seja para todo o apoio que o Governo possa dar para ajudar as vítimas, mas também acho que é a altura de começarmos a ponderar a formação de uma comissão com a categoria desta comissão, a categoria da equipa, os currículos daquelas pessoas, não é? E o trabalho extraordinário que fizeram para a pedofilia em geral. Porque há muita pedofilia na família, há pedofilia no desporto, há pedofilia nas escolas, e era importante que se olhasse para isso. Exatamente. Só quer dizer, em relação a esta coisa que é tão brutal, que pode estar aqui um dia inteiro a falar, mas queria só dizer uma coisa. Eu sinto necessidade de agradecer ao Dom José Ornelas, Presidente da Conferência Episcopal, por ter tido a coragem de abrir este processo, de solicitar a criação desta comissão, com a qualidade que ela tinha na sua composição, não é? É um ato de coragem da parte do Presidente da Conferência Episcopal, que aliás percebia-se na apresentação do relatório que ele estava com uma cara que estava a ver um filme de terror, e portanto acho que merece ser salientado o seu papel, e aguardo pela tal reunião da Conferência Episcopal agora do início de março para ver o que é que aí vem. Mas eu não estou à espera que seja menos que a expulsão do seio da Igreja dos nomes que estão ali mencionados, tenham prescrito ou não prescrito. Se ainda estiverem no ativo, aliás, serem hoje a afastados. entrevista do Daniel Sampaio diz uma coisa engraçada, que se ele estivesse na posição de alguns padres, algumas pessoas que tinham descoberto estes abusos, já se tinha demitido. O que Sim, os significa bispos, que alguns deles estarão no ativo. Parece que é um convite a um desafio a algumas pessoas, não é? Sim. Claramente, e ainda bem que falaste, São José, das respostas do Estado, porque ainda não tinha bem chegado aí, mas concordo plenamente contigo, para além das equipas de psicólogos que foram no sentido do Serviço Nacional de Saúde e não disponibilizados pela Igreja, acho que é o que faz sentido, ou seja, uma via verde no Serviço Nacional de Saúde para acesso a todo o tipo de apoio psicológico, a questão de rever a legislação para o futuro, obviamente, mas sobretudo aquilo que tu também disseste, que é a necessidade de haver uma campanha, eu penso que uma campanha pública de sensibilização para as questões sexuais em geral, sobre tudo o que é violência sexual, faz falta, há muito tempo. Quer dizer, este é um assunto recorrente em Portugal. Sim, eu vou mais longe no que disse, não é? Eu estou à espera de uma comissão idêntica para a sociedade civil. Exato. Uma comissão idêntica para investigar. Eu estou a falar também na origem, quer dizer que eu acho que a necessidade na prevenção e na criação de uma plataforma comum de mínimos sociais admissíveis em relação a comportamentos sexuais. Acho que deve haver violências no namoro, de que falámos tanto esta semana, violências de todo o género. Penso que exige-se uma campanha nacional, um grande programa nacional de sensibilização e informação e educação nessa. Os membros da própria Comissão Independente esperam que este seja um caminho que não fique aqui, que não pare e que continue, não é? Eles têm feito muito um apelo nesse sentido também. Sim, em relação a isto que a Leonete está a dizer, deixa-me só dizer que apesar de tudo há alguns sinais positivos de que a sociedade também já lida com estas questões de outra forma, porque os números mostram que inicialmente nas primeiras décadas a idade em que as pessoas assumiam que tinham sido e denunciavam os abusos era 32,2 anos e foi descendo, e desde o início do século já está abaixo da idade adulta. Portanto, hoje em dia é muito mais cedo que se denunciam os casos. Eu acho que isso é um fator positivo. Claro, acho que há uma grande mudança de mentalidade já, evidente. Mas ainda é tudo a ponta do iceberg. Ainda é tudo a ponta do iceberg. Exato. Virando aqui um bocadinho o assunto para o Bloco de Esquerda,
a São José. Catarina Martins pegou no Bloco de Esquerda em 2012 com 3 deputados, cresceu até aos 19, deixa agora um grupo parlamentar com 5 pessoas. Esta semana anunciou uma saída de cena, antecipando um novo ciclo e dizendo que não é a pessoa, no fundo, mais apropriada para liderar o Bloco de Esquerda neste novo ciclo. Fez bem esta análise? Eu acho que fez. Acho que ela sai a tempo, sai bem. Apesar de ser a cara da derrota eleitoral brutal que eles tiveram nas últimas legislativas, em que baixaram, como disseste, 19 para 5 deputados. É um partido que tem que estar em reconstrução, está neste momento em reconstrução, porque Catarina Martins é a cara da causa ou do percurso que levou a essa quebra, que é dos acordos com o PS, depois os chumbos do orçamento. Portanto, ela sai ainda num momento em que o BE começa a recuperar um bocadinho nas sondagens, e, portanto, sai no momento certo. E acho que é uma passagem que vai ser muito fácil. É claro que isto foi preparado. É óbvio que, aliás, a Leonete falou isso aqui a semana passada, que a sucessora natural é Mariana Mortágua. E eu acho que é uma boa escolha, porque vai ser muito mais fácil para Mariana Mortágua afirmar-se do que foi para Catarina Martins. Catarina Martins viveu 2 anos numa direção paritária, com um nome com muito peso, que era João Semedo, que já era um alto dirigente, tinha sido um alto dirigente do PC, quando era militante do PC. Era uma pessoa com muito prestígio, e Catarina Martins era uma miúda que ninguém sabia quem era. Sim, mas eu lembro que na altura o João Semedo queria ser ele sozinho e a Catarina Martins foi imposta. Foi imposta, sim, porque não é? houve setores dentro do BE, nomeadamente da UDP, que não aceitavam Só o João só o Semedo. João Semedo, até pelo seu passado no PC, não é? Pronto. Bom, mas Mortágua tem a vida facilitada nesse sentido, porque é uma figura nacional. A Catarina Martins tornou-se com o tempo algo carismática, mas Mariana Mortágua tem carisma político, tem muita preparação, tem uma escola até da ADN que lhe vem do pai, não é? Do Camilo Mortágua, e portanto acho que ela tem todas as condições para fazer uma nova fase do BE com autoridade. Acho muito interessante este facto histórico na direção de um partido, uma mulher dar a liderança a outra mulher. Isto é inédito em Portugal e há poucos países do mundo, creio eu, em que esta situação tenha acontecido, porque o normal é que há uma mulher mas depois volta a ser um homem, não é? E aqui é uma coisa de 2 mulheres, o que mostra que de facto o Bloco criou uma geração de mulheres dirigentes políticas, pronto, plena, não é? Sim, realmente é a primeira vez em Portugal. Pronto. E nos outros Mas calma que ela ainda não foi eleita, não é? Pode haver Não, mas aí ela vai alguma ser eleita, surpresa. Sónia. Ela vai ser eleita e digo-te mais, nem acredito que haja concorrência. Não acredito mesmo, porque nenhuma daquelas tendências internas, não sei, não estou a ver o Pedro Soares a ir candidatar-se a líder contra a Mariana Mortágua. Quer dizer, podem apresentar listas ao Conselho Nacional. Mas Eu acho que é saudável se lá o à partido mesa tiver nacional. outra pessoa a Sim, está bem, concorrer. mas ela é eleita. Ninguém, quer Sim. dizer, para mim não se põe a hipótese de Mariana Mortágua não ser eleita. Até porque ela tem, de facto, uma fibra política e um tom político que interessa ao BE nesta fase de ter que voltar à rua como partido que está no Parlamento, mas que tem que ganhar a rua, e ganhar a rua não só em movimentos orgânicos e sindicais, mas também em movimentos não orgânicos ou inorgânicos. E, portanto, eles têm duas causas que são muito caras à classes médias baixas, mas não só, que é que eles têm tido nos últimos anos, que é o Serviço Nacional de Saúde e a Habitação, e creio que eles podem, por aí, tentar ganhar rua, ganhar movimentos populares. Pronto, têm um caminho
penso que Mariana Mortágua é o perfil, tem o perfil para o fazer. Ia só fazer um comentário do que para a rua, não te parece que a Catarina Martins tem muito mais perfil do que uma pessoa como a Mariana Mortágua? Não, porque a Catarina Martins pode ser muito assim uma líder tipo dos afetos, o presidente dos afetos, como o presidente da República, uma pessoa que cria muita empatia na rua. Mas o que eu estou a falar não é campanha eleitoral, é campanha política mesmo, como os professores, em que eles têm estado. Sim, o Bloco sim, tem sim, estado, sim. não é? O Sim. Bloco teve em todas, foi o único partido que teve em todas as manifestações de professores, as grandes manifestações de professores. Mesmo quando era o STOP, o PC não ia lá porque era o STOP, e o Bloco ia, apesar do líder do STOP ser um ex-militante do BE que saiu em ruptura com o BE. E eles foram lá, não é? Portanto, eu acho que a Mariana Mortágua tem perfil para o momento que vem aí no BE e que não era um momento que pudesse ser protagonizado pela Catarina Martins. Deixa-me só dizer uma coisa, Helena, que em relação a isto, é só sinalizar uma coisa, que o PS já deu sinais de alguma preocupação com esta nova liderança. Já há notícias de que o PS, os socialistas, dizem vem aí um bloco mais polarizado, vem aí mais polarização, a Mariana, se for ela... pois vem. A Mariana, se for ela, vai ser mais radical. E isto mostra que o PS já está um bocadinho assustado é precisamente por aí que eu ia não começar pelo PS, mas começar pela questão da polarização, e eu acho que é exatamente... A Mariana é uma líder de combate, muito mais combativa do que a Catarina. A Catarina, apesar de ter entrado numa altura em que ainda não se colocava, já estava em um curso uma aproximação ao PS que se concretizou nas primeiras legislativas e que foram aquelas em que o Bloco teve melhor percentagem, os tais 19 deputados, não é? 10 e tal por cento, em 2015. Portanto, a Mariana vem para o combate e vai ser necessário ser mais radical em termos políticos, porque o partido que está em grande ascensão neste momento é o Chega, e é de facto o inimigo figadal do Bloco. Aliás, basta ter atenção àquilo que tem acontecido entre os dois partidos no Parlamento, e não só no Parlamento, também na Justiça, em que há trocas de processos uns contra os outros, não é? Que já motivaram inclusive números inéditos no Parlamento, que naquela altura ainda tinham a cara da Catarina, mas que não tarda, aliás, já houve processos, a própria Mariana Mortágua já conseguiu que fosse levantada a imunidade a André Ventura por difamação. Portanto, vamos assistir a uma polarização política e não só. E não só. Portanto, vem aí, isto é uma época de combate. Aliás, penso que se nota no ar, nas ruas e no clima. Sim, nas ruas, já estamos em clima de pré-campanha. E é claro que a pré-campanha, a próxima grande cena eleitoral vão ser as europeias, mas estamos, e vai haver um teste, embora com as suas especificidades na Madeira, mas nós já estamos em clima pré-eleitoral. Esta mudança de líderes, aliás, esta mudança no Bloco fecha um ciclo de mudanças de lideranças partidárias, não é? Começaram pelo PSD, passámos pelo PC, pela Iniciativa Liberal, e agora estamos... O próprio André Ventura sentiu necessidade de se revigorar, relegitimar, como se precisasse disso só para aparecer numa convenção para ser eleito único candidato. Não vai acontecer no Bloco, em princípio, como com 97 tal por cento. Portanto, sim, eu acho que vamos ter aqui uma polarização mais radicalizada com estes dois principais protagonistas. E claro que isto faz moço ao PS, e muita, porque uma polarização, assim como o próprio PS tem sido acusado, e até em particular Augusto Santos Silva, de se alavancar na oposição ao Chega no cenário parlamentar para poder eventualmente ganhar mais prestígio e mais relevância para uma eventual corrida presidencial.
Assim, o PS também poderia estar a utilizar um pouco essa polarização, mas quem vai poder tirar reais ou grande parte de vantagens políticas nessa polarização do lado da esquerda, eu acho que vai ser claramente o Bloco. Portanto, Mariana tem as condições e o perfil certos para este momento, parece. Uhum. Por último, PRR, Marcelo queixa-se de atrasos, Costa diz que a culpa é das autarquias e aconselha paciência oriental ao Presidente. São José, ajuda-nos a perceber melhor o que é que se está a passar com o PRR e com o facto dos duas figuras principais do Estado terem visões diferentes sobre isto. O que é que os separa? Eu acho que eles não têm visões diferentes porque estão a ver a coisa de cargos institucionais diferentes, não é? Eu não acredito que o Primeiro-Ministro ache que está a correr tudo para as 100 maravilhas, como não acredito que o Presidente ache que está a correr tudo mal, não é? Ontem a sessão até foi bastante importante, eu acho que foi muito importante. O Presidente disse, na abertura da sessão, disse uma coisa muito importante, que foi que aquela sessão mostra a cooperação institucional e estratégica para o futuro do país, porque nós o que estamos aqui a discutir, de facto, não é a aprovação ou a aplicação de mais um programa europeu e de mais uns fundos estruturais, não. Nós estamos com condições de fazer uma revolução no país, uma revolução no sentido reformista, de mudar, de facto, o modo de trabalhar, de produzir, de mudar o país. E, portanto, a pressa é imensa, mas eu lembro que tem havido pessoas que têm chamado a atenção também para a qualidade da execução. E isso é importante e deve-se dar atenção a isso. Quanto à pressão do Presidente da República, uma coisa eu acho que até é útil para o Primeiro-Ministro, que ele pressiona assim em tudo. Porque, de facto, ontem o Governo apresentou trabalho. E eu até soube uma coisa que não sabia, e eu até costumo ler notícias. Vi um quadrinho muito interessante apresentado por Mariana Vieira da Silva, que nós, nos 27, estamos em 6º lugar na concretização do PRR, não é? Pronto. A Espanha já vai no 3º cheque, já pediu o 3º cheque, vai recebê-lo. Nós já recebemos 2, não é? Pronto. O Primeiro-Ministro lá falou das dificuldades para receber este 2º cheque e lembrou a questão das ordens profissionais terem ido para o Tribunal Constitucional, não é? Porque é uma coisa do trade-off. Dizendo que a culpa aí é do Marcelo, não é? Pois, pronto, tanto é um atraso atribuível. Pronto, mas eu vou lá, mas essas pequenas bicadas, eu não vejo isso como mau, vejo como uma forma do Primeiro-Ministro ser chamado à pedra, ser chamado às suas funções. E isso é bom para ele, é bom para ele. Sim. Sónia, pegando aqui nesta palavra da São José, pressão, achas que o Marcelo tem sido mais insistente e tem pressionado mais o governo do que era habitual, ou é só impressão minha? Na realidade, se nós pensarmos bem, esta história do PRR já vem, as pressões do PRR já vêm de há muito tempo e eu não creio que se tenham tornado mais ou menos evidentes. Claro que agora acontece isto numa fase em que havia a reunião entre os dois, em que havia a apresentação do modelo, mas eu recordo-me, que vocês também se recordam, que já antes, num evento público, ele chegou a dizer à Ministra da Coesão que não lhe perdoava se as coisas corressem mal. Foi em novembro. Pronto, foi em novembro. Portanto, isto, e na posse ele também falou disto, que não se podia, era inaceitável que as coisas não corressem bem e que ele iria estar atento e iria pedir responsabilidades. Portanto, eu não creio que a pressão tenha aumentado, acho que ela tem estado sempre lá, às vezes pode ser mais ou menos visível, mas acredito que esteja sempre lá. E tal como São José, acho que eles têm duas visões desta questão. Um é o otimista irritante, pronto, e o outro é o homem quem está a executar o programa, não é? Pronto, tem que para nos trazer
para nos trazer à realidade. Eu acho que até vou-te dizer, acho que a pressão esta semana mais evidente do Presidente foi para dentro do PST, foi com o PST e com a questão da imigração. Ele foi completamente, não sei que termo usar, mas ele foi muito direto nas críticas a Carlos Moedas e a Luís Montenegro e não foram, o que ele disse não eram coisas boas, não é? O que ele disse, uma das coisas que ele disse e que mais me marcou e que mais marcará para o futuro é que o PSD não pode querer ser a cópia do original. E nesta matéria, e na matéria a que ele estava a referir, o original é o Chega. Isto é uma crítica para mim brutal ao PST e quase significa que o Presidente não vê este líder do PST no futuro do partido. Eu acho que esta semana foi muito importante para compreender uma série de coisas no partido, quase como se ele já tivesse desistido desta alternativa do PST que se começou a desenhar. E também não deixou Carlos Moedas muito bem posicionado. Portanto, eu não sei em quem é que ele estará a pensar para o futuro do partido, mas claramente já deu o salto. Arrasou os dois. Já está noutro cenário. Em relação ao Montenegro, ele também estava a criticar uma outra declaração de Montenegro, não só sobre imigração, mas o Montenegro disse este fim de semana que não era compreensível que desempregados ganhassem mais do que quem trabalha. E isto é um pensamento do Dr. André Ventura. Completamente, como se uma pessoa... do Dr. André Ventura. Portanto, em relação ao trabalho também, não é? Às questões laborais, eu não sei se o Montenegro estava a pensar subir o subsídio de desemprego para o ordenado médio nacional. Eu nem percebo a quem é que ele se referia. Pois, para o ordenado médio nacional. Eu também não percebo. Ele, com certeza, o que acha é que uma pessoa que descontava mais merece o mesmo. Ou seja, tu passas 30 anos a descontar... Eu não sei se ele vai... O que eu estou a dizer é que eu não sei se ele vai propor na Assembleia... Pois, também não sei. Deixa o subsídio de desemprego para o ordenado mínimo para toda a gente. Para o ordenado mínimo, é a única solução. Ou se ele vai querer subir o ordenado mínimo para o ordenado médio, não é? Que é 1.300. Não sei, e pronto, mas fiquei com esta dúvida. Mas isso é aquela mentalidade de somos todos iguais, merecemos todos o mesmo, trabalhamos todos o mesmo. Era como se eu estivesse a dizer isto, que é um contrassenso para o PSD, para o mérito, para o discurso do partido. Isto é de uma profunda demagogia. Bom, eu acho que o Presidente... Eu não sei o que se passa no PSD, mas de facto andam a patinar. E é um zigue-zague completo, até vamos acrescentar-lhe aí a questão dos professores, não é? Já se percebeu que até vale tudo. A primeira era contra a contagem de serviço, agora como não se fala mais nada dos professores, já também o PSD já admite que vai... alguma parte seja contada, bom, a coisa está completamente delirante. Deixem-me só voltar um pouquinho atrás, porque eu não resisto a dizer uma coisa sobre o PRR, porque acho que foi um momento muito importante, aquilo que se passou ontem, tanto a parte em público como aquela que foi mais reservada. Mas isto para dizer que aquela coisa dos dois países, nós vemos dois países, que disse Marcelo de Sousa, e a resposta de António Costa, que é o dinheiro, o PRR, o dinheiro tem que chegar, não é para chegar ao bolso dos portugueses. Eu acho que há aqui de facto uma leitura que é esta. Uma coisa é a taxa de execução, e a taxa de execução é pôr os projetos a andar e fazer o dinheiro chegar aos intermédios, portanto o dinheiro chegar a Portugal, porque tem que haver aprovação e concretização e chegar aos intermédios, mas que não é um problema para chegar ao bolso dos portugueses. E isto chocou-me um pouco ouvir o Primeiro-Ministro dizer isto, ainda por cima num momento como este. Primeiro, porque a bazuca foi pensada para resolver os problemas dos cidadãos. Sim, e não apenas para fazer grandes reformas abstratas ou apenas... Não, é para chegar... O investimento da escola digital é para que os computadores cheguem aos alunos e aos professores, e não chegou.
E, no entanto, foi feito o investimento. Portanto, estamos a falar de sim chegar ao terreno e se concretizar, e não apenas de conseguir cumprir os requisitos para a taxa de execução estar preenchida e buscar o dinheiro a Bruxelas. Isto foi o Vítor Ferreira que tem acompanhado muito bem o PRR que me explicou. Há uma diferença, o que é a taxa de execução e a concretização no terreno. Se os investimentos não chegam, não se concretizam de forma a beneficiarem para os portugueses, servem para quê? Para enriquecer 20 empresas que têm 60% dos fundos do PRR? Fica a pergunta. Vamos continuar a acompanhar, Leonete, e continuas com a palavra, que eu gostava de saber qual é o teu público notório desta semana. Olha, o meu público notório tem a ver com o Chega e mais uma originalidade completamente antidemocrática e surreal, que aconteceu esta semana na Assembleia Municipal de Lisboa, em que o deputado do Chega, sentindo-se ofendido por um deputado de esquerda, que lhe chamou xenófobo devido às suas declarações, resolve responder chamando a polícia para a sala. E pelos vistos, por aquilo que foi possível perceber, até pela newsletter que a Bárbara Reis ontem nos enviou e que nos explica essa situação em detalhe, enganando a própria polícia, portanto não dizendo à polícia que estava a chamá-la para dentro da reunião da Assembleia Municipal de Lisboa. Quando os polícias entram na Assembleia Municipal, está o Presidente da Câmara, Carlos Moedas, a falar, e fica tudo... Como assim? Não é? Como assim? Como é que é possível achar, que foi um pouco também o número que fizeram na semana passada na Assembleia da República, que é confundir a tutela penal com declarações políticas? Há aqui situações que a democracia garante que os titulares de órgãos políticos possam usar da liberdade discursiva, como aliás o Dr. André Ventura usa e abusa em todas as plataformas, chamando nomes e insultos de facto bastante graves, coisa que chamar racista ou xenófobo, dizer que as declarações foram racistas ou xenófobas está completamente fundamentado nas próprias declarações. É que foi isso, nem foi chamar-lhe racista a ele, foi dizer que o discurso era racista. Exatamente. Objetivamente é. Portanto, olha que nos entra a polícia aqui pelo responder à entrada, como disse um dos deputados da Assembleia Municipal, desta vez entraram 2 homens armados, por acaso eram polícias, da próxima vez podem não ser. Quer dizer, é disto que estamos a falar, é de facto uma escalada e uma ausência de percepção do que é de política, quer dizer, que lhes permite a eles dizerem tudo e mais alguma coisa, insultar comunidades inteiras e o país inteiro, se for preciso, e pessoas concretas, e não aceitar que a oposição lhe diga que as suas declarações são de caráter racista, é a maior prova da profunda falta de sentimento democrático daquele partido. A todos os fóruns. E dos 2 pesos e 2 medidas, porque ele no Parlamento eles já trataram mal uma deputada da Iniciativa Liberal, já chamaram palhaço ao Pedro Filipe Soares do Bloco, portanto... São mesmo todo um trabalho que a Bárbara Reis escreveu na véspera da convenção, que conta em pormenor os insultos que eles fazem nos apartes a deputadas e deputados do Parlamento todos os dias, portanto. Sónia, qual é o teu público notório? Olha, tenho de confessar que o meu público notório era igual ao da Leonete, portanto tive de arrepiar caminho e recordo então uma reportagem que li há dias no DN, uma frase de uma reportagem que li há dias no DN sobre aborto, uma reportagem muito impressionante. O Expresso já em tempos tinha feito uma coisa parecida, mas de outra forma. E a frase que eu tenho aqui é dita por uma funcionária do Hospital da Guarda que diz: nós aqui, como é um hospital amigo dos bebés, não fazemos aborto. Ou seja, 16 anos depois da nossa lei estar em vigor, há vários hospitais, porque é isso que mostra a reportagem do DN, há vários hospitais que nem sequer têm consultas, que não... ou se as têm, tentam dissuadir as pessoas de as fazerem. Enfim, é todo um mundo, é preciso ler para perceber o que é que está a acontecer, mas acho que vale a pena deixar aqui essa referência.
São José, qual é o teu tema? Olha, o meu tema é a atribuição pelo Presidente da República do grande colar da Ordem da Liberdade ao Presidente da Ucrânia. Eu subscrevo inteiramente a decisão, acho que é importante. E agora fico com uma curiosidade, que é saber, normalmente esta condecoração, que é uma importante condecoração do Estado português, é dada presencialmente, tem sido sempre dada presencialmente. Portanto, eu fico à espera de perceber quando é que é a tal prometida e aguardada visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a Kiev, para nessa visita entregar o grande colar da Ordem da Liberdade ao Presidente da Ucrânia. Admito que seja agora que essa viagem vai acontecer, porque dificilmente ele virá a Portugal, penso eu. Sim, ele só saiu ainda 2 vezes, não é, da Ucrânia? Sim, 2 ou 3 vezes, pois. Sim. Bom, então terminamos com uma evocação da liberdade e voltamos para a semana para discutir a animada política portuguesa. Obrigada. Adeus. Até breve. Obrigada. O público fica no ouvido. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.